Vocês aqui hoje à tarde, para que o Dr. João nos informasse, o Dr. João do setor jurídico do sindicato, nos posicionasse, nos atualizássemos a respeito da ação que nós temos a respeito dos níveis. Eu creio que todos sempre têm alguma dúvida, né? Porque às vezes nós lemos no jornal e nos falta assim, clareza para a gente entender o que está acontecendo. Então, o Dr. João vai fazer uma explanação e depois vocês terão total liberdade para as perguntas que quiserem, sendo uma pessoa de cada vez. Bom, como ela disse, eu vim aqui para falar a respeito do processo de níveis, né? Vocês já sabem o que é esse processo, mas não custa relembrar, né? Em 2004, 2005, 2006, a Petrobras concedeu um nível salarial, de aumento salarial, linearmente para o pessoal da ativa. Por que a Petrobras fez isso? Fez isso para poder desvincular o aposentado desse reajuste. Foi uma forma disfarçada de reajuste. Bom, depois de muita discussão, nós acabamos entrando com ações na Justiça. O TST, através da OJ 62, acabou concluindo de que nós tínhamos razão, ou seja, que isso foi um reajuste disfarçado, e como sendo reajuste disfarçado, caberia a conceder para todos os aposentados da Petrobras com base no artigo 41 do regulamento. Ok? Várias pessoas entraram nessas ações individualmente e o sindicato optou por entrar com a ação como substituto processual. Foi ajuizada uma ação em Paulínia, para o pessoal de Paulínia, uma ação em São Paulo, para o pessoal de São Paulo, Guarulhos, Barueri, Grande São Paulo, e uma ação para Mauá. Como é que estão essas ações? A primeira ação, que está mais adiantada, é de Mauá. O que acontece? Todas essas três ações estão com recurso em Brasília, discutindo a questão da competência, se a Justiça do Trabalho é competente para julgar o processo ou não. Independentemente disso, o sindicato, através do jurídico, fez um requerimento para o juiz para que a Petros implantasse em folha para todos os aposentados esses três níveis, porque nas ações estão sendo pleiteados os três níveis, que dá aproximadamente 15,5% de reajuste total na aposentadoria Petros, ok? Pois bem, aqui em Mauá, o juiz determinou que a Petros cumprisse isso em 90 dias, independentemente de ter recurso ou não lá em Brasília. O mesmo aconteceu em Paulínia, porque os dois processos já tinham baixado do tribunal para aguardar esse recurso de Brasília. Muito bem, Mauá e em Paulínia, a Petros começou a cumprir essa sentença. Primeiro em Mauá. Mauá começou da letra A e foi até a letra Z. Como Mauá estava sendo feito da letra A até a letra Z, em Campinas, em Paulínia, o que a Petros fez? Para não se confundir, começou da letra Z, porque lá é engraçado, lá nós estamos na letra E ainda. Né? Então quem é Adilson não recebeu ainda, quem é Antônio não recebeu. Pois bem, em Mauá isso já acabou de ser feito, já foi implantado em folha de quem? Daquela lista de substituídos que existe no processo. Que são o quê? Era a lista de associados que tinha na época do sindicato. E a Petros foi além do que o juiz determinou. O juiz determinou o quê? Implante em folha e apresente o cálculo. A Petros o que ela fez? Ela implantou em folha, apresentou o cálculo do atrasado e já depositou no processo esse atrasado. E ela vem fazendo isso em Paulínia e em Mauá ela já cumpriu a lista toda. Já fez o depósito da lista toda, porém nós estamos fazendo um cruzamento de lista, da lista que o sindicato tem com a que a Petros está cumprindo, para a gente ver se está faltando alguém. Estando faltando alguém, a gente sabe que está faltando, nós vamos fazer um requerimento para que o juiz mande a Petros fazer essa implantação para esses associados que não foram contemplados ainda. Mas nos antecipando, já que a Petros fez o depósito, nós fomos até o juiz, tanto de Paulínia quanto de Mauá, e disseram: doutor, todos são aposentados, muita gente com mais de 60, 70, gente com 80 anos de idade, todos, se por acaso, estão vinculados a Petros de alguma forma, e o senhor poderia liberar esse dinheiro para esse pessoal? A juíza de Paulínia entendeu o quê? Que com base na lei é possível liberar. Liberar quanto? O valor até 60 salários mínimos. E foi isso que ela determinou lá. Nós estamos aguardando
a secretaria fazer as guias para liberar o dinheiro do pessoal que já tem lá, que está depositado. Mauá, nós estivemos lá na segunda-feira dessa semana, conversando mais uma vez com o juiz, e ele, o que ele fez? Ele, ao invés de tomar alguma decisão, ele consultou a Petros, se a Petros concordaria com a liberação desse dinheiro. Eu não preciso responder que a resposta da Petros foi não. A Petros não concordou, e agora o que ele disse é que ele vai analisar. Nós até demos a ele o exemplo de Paulínia, né, de que é um processo que já está determinada a liberação, a juíza já liberou, e que ele poderia fazer nos mesmos moldes e liberar esse dinheiro. Então, vamos ter que aguardar aí mais uma semana para ver qual que vai ser a decisão que ele vai tomar, uma semana ou 10 dias. Bom, e aí o processo de São Paulo, que eu acho que é a grande curiosidade de vocês, né? O processo de São Paulo, o caminho é o mesmo. Só que o que acontece? O processo de São Paulo, ele ainda não veio para a primeira instância. Porque hoje como é que funciona? Vou explicar rapidamente. Nós estamos numa era mais ou menos de processo digital, não é totalmente digitalizado ainda. Hoje o processo, quando ele vai para Brasília, para o TST, para o Supremo, ele vai em forma digital. Então eles pegam todo o processo físico, papel, aquele pacote de documento que tem no processo, escaneiam tudo e mandam um arquivo informatizado para o Brasília. Aquele processo físico de papel desce, a gente chama desce porque é a instância inferior, vai lá para a primeira instância, para o juiz, o primeiro que julgou, e fica lá esperando o recurso. E foi nesse processo de papel que a gente fez o requerimento em Mauá e em Paulínia, e é onde a Petros fez os depósitos do atrasado. Só que acontece, São Paulo, esse escaneamento ainda não aconteceu. Então nós ainda estamos aguardando o tribunal acabar o escaneamento. A hora que acabar o escaneamento, ele vai mandar esse arquivo digital para Brasília, para análise do recurso da Petros. E esse processo físico de papel vem para a terceira vara de São Paulo, que é onde está o processo. E ali, quando chegar, nós vamos fazer o mesmo requerimento que nós fizemos em Paulínia e em Mauá. Qual? Para implantar em folha e fazer o pagamento do atrasado. E vamos fazer com base em quê? Nos mesmos argumentos que nós fizemos em Mauá e em Paulínia, com um argumento a mais, de que em Mauá e Paulínia já foi feito o requerimento, já foi definido, a Petros já implantou e já fez o pagamento do atrasado, o depósito do processo. Ok? Então, o que está o processo de São Paulo? Nós estamos aguardando essa providência que não depende do advogado, depende do tribunal de São Paulo de fazer o escaneamento e esse processo de papel descer. Ok? Era isso que eu queria explicar para vocês, para posicioná-los da situação que está. Tá? E aí, tem um outro detalhe que aconteceu em Mauá e em Paulínia, que eu acho que é importante colocar aqui também, que como no começo eu disse, que algumas pessoas entraram com processos individuais, o que a Petros tem feito? Bom, o indivíduo José entrou com um processo pedindo nível individualmente. Já recebeu de 2005, por exemplo, num processo. No processo de sindicato, ela está implantando 2004 e 2006, não está implantando 2005, porque a pessoa tem processo individual e já recebeu lá. Então, quer dizer, quem vai receber os 3 níveis no processo, provavelmente, é só aqueles que não entraram no processo individual e não receberam nesse processo individual. Eu estava afastada do sindicato, da Petrobras, e eu li alguma coisa no jornal, né, do Sindipetro, e ontem a Davina me convidou para participar e eu estou com todas as dúvidas. Inclusive, foi uma ação unificada, então eu, como aposentada, eu estou incluída. Ou eu teria que... Sou. Ah, tá. Então não... Porque a minha dúvida é que... a minha dúvida é a seguinte, será que eu perdi o bonde e não coloquei meu nome geral, né? E essa ação, se nós ganharmos, tem esses 60 salários mínimos e mais o reajuste vai ser incorporado? Eu só gostaria de saber por que São Paulo sempre é o último a ser lembrado. Essa é a minha pergunta. Nós sempre somos os últimos em tudo aqui dentro, certo? Então, João, a gente sabe que 2004, 2005, 2006, realmente quando ela deu os níveis, muita gente já estava aposentada e não foi repassado. Quando a gente repactuou, quem repactuou foi em 2007. Ouvi dizer um boato que talvez a gente não teria
direito a 2006. Essa é uma pergunta. Quem repactuou tem direito a 2006? Nós vamos ter, por exemplo, o retroativo, desde 2004 até a data em que realmente for incorporado no salário. Se a gente ganhar, vai ser incorporado logo no mês seguinte, vamos supor assim, vai que hoje dê a sentença favorável. E também assim, a gente, Campinas, Mauá, receberam e se propuseram a receber sobre uma condição. Queria que você explicasse melhor essa condição. Vai que eles recolgam e eles ganham, a gente pode devolver, alguma coisa assim? E para quem não repactuou, como é que fica? Por que São Paulo sempre é o último? Não é o último. Tá? Para vocês terem uma noção, o processo de São Paulo, nós entramos em 2007. O processo de Paulínia, nós entramos em abril de 2008, quase um ano depois. Só que saiu antes. Por quê? Porque o processo em Paulínia andou mais rápido do que aqui em São Paulo. Simplesmente por isso. Na verdade, as ações de Mauá e São Paulo foram ajuizadas em 2007. E só em 2008 que Paulínia nós entramos com o processo em Paulínia. Aí é uma questão do judiciário, não está afeto o fator tempo não depende só do dia que entra com a ação, depende de vários fatores, e aqui em São Paulo aconteceu de não ter vindo ainda, de ter demorado um pouco mais. Tá? Bom, quem repactou, quem não repactou, não influencia em nada nesse processo. Por quê? Esses níveis foram concedidos quando? Em setembro de 2004, setembro de 2005, setembro de 2006. A repactuação só foi implementada foi discutida em 2006, mas as adesões começaram em 2007. E a efetivação dela, se não me engano, aconteceu em 2008. Então, quem repactou, não influencia em nada. Ok? Eu anotei que são vários tópicos, né? Aí, questão de quem vai ser beneficiado pelo processo. Inicialmente, quem vai ser beneficiado? Os sócios do sindicato. Quais sócios? Os que são sócios do sindicato, os associados. Existe uma lista no processo que ela não esgotou todos os associados. Então, obviamente que nós vamos ter que complementar essa lista, mas todos os associados vão receber, não importa se esteve afastado do sindicato, ficou longe, não ficou, isso não vai importar em nada, vai receber. Como é que funcionou a implantação lá em Paulínia? A Petros fez o quê? Calculou o atrasado até novembro de 2011. E a partir de novembro de 2011 ela começou a implantar em folha. Como o número de pessoas é muito grande, lá são 662 associados inicialmente para implantar, o que ela fez? Ela calculou até novembro de 2011, foi implantando a partir de novembro de 2011. Quem recebeu a implantação em dezembro de 2011, recebeu a implantação em dezembro de 2011 e a diferença do mês de novembro no mesmo molerite de dezembro. Então, o limite dela qual foi? Novembro de 2011. De novembro de 2011 para trás, que é o atrasado, ela está depositando no processo já. Apresenta o cálculo e já deposita no processo. Como o valor se refere a um período muito longo, dá mais de 100 meses aí nessa conversa, não vai ter imposto de renda provavelmente para quase ninguém. Pelo menos lá em Paulínia até agora não deu imposto de renda para ninguém. O indivíduo teria que receber alguma coisa próxima de 150 mil reais para ter desconto de imposto de renda, por conta de uma nova sistemática que tem hoje de cálculo de imposto de renda. Então, isso também é uma boa notícia, independentemente do indivíduo ser isento por doença ou por qualquer outro motivo. Não vai ter imposto de renda, provavelmente. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Última coisa. Aí a preocupação que a Verinha manifestou. Bom, vamos supor que lá o TST, lá em Brasília, o recurso da Petros vingue. Pouca chance, porque já existe jurisprudência no TST a respeito disso. Dificilmente vai mudar o resultado. E o recurso que a Petros tem no Supremo diz respeito só à competência da Justiça do Trabalho. Não analisa a discussão se deve ou não deve pagar os níveis. Bom, mas vamos supor que dê um azar tremendo e a gente perca essa ação lá em Brasília. E vocês já receberam
O sistema vai ser simples, vai descontar 10% do que vocês têm para receber mensalmente, vai ser descontado até que cubra toda a dívida que vocês receberam. 10% Ok? do quê? 10% do mensal. Isso, se acontecer, mas olha, eu vou falar uma coisa, a chance de modificar isso é menos de 1%, 0,00001% lá. A minha dúvida, doutor, é com relação aos recursos que estão sendo utilizados para fazer o pagamento dessa ação. Eles estão sendo aportados pela Petrobras ou somente a Petro está tendo esse custo, né? É uma dúvida que eu tenho, que eu acho importante também a gente esclarecer aqui. Quando meu marido faleceu, ele era divorciado e dava pensão para eles com as filhas. Quando ele faleceu, a Petrobras dividiu em 6 partes, iguais à nossa pensão, né? Então as outras 3 filhas dele maiores já perderam, e tem só eu, minha filha e a ex-mulher dele, que recebe. Como eu estou nessa ação aqui no Sindicato de São Paulo e sou filiada aqui, lá eu não sei, lá no Rio de Janeiro, se ela é filiada a algum sindicato. Nunca perguntei. Então, se sair essa ação e eu receber, como é que vai ficar? Entendeu? Eu e ela junto na Petros. Eu fui filiado aqui do Sindicato de São Paulo. Depois eu me desfiliei daqui e sou filiado ao Sindicato de Campinas. Eu acho que não tem nada a ver, né? Meu nome consta aqui, né? Deve constar, de acordo com o Tavarinho. Então, continua normal. Não tem nada a ver com o processo lá de Campinas. E outra coisa, eu não escutei direito, então não sei qual vai ser, como vai ser daqui para frente. Eu ouvi alguém aqui de Mauá citando o seguinte caso: uma pessoa, um colega nosso sindicalizado, depois ele mudou para o norte do país e se dessindicalizou. Nesse ínterim, questão de pouco tempo, saiu a ação em Mauá. Ele perdeu isso ou não? Eu tenho uma amiga que também se desligou. Se ela voltar agora, ela ainda pega esse bonde andando ou ela está excluída? Considerando que aqui é uma ação global. Os depósitos estão sendo feitos única e exclusivamente pela Petros no processo. Todos os valores depositados estão sendo depositados pela Petros. A Petros, a única coisa que ela está fazendo, ela está incluindo entre os valores que devem ser pagos as contribuições devidas pela Petrobras em razão da majoração da suplementação de aposentadoria de vocês. Ok? Então, eu acho que a grande preocupação do aposentado é a saúde financeira da Petros, né? Sempre. E nesse aspecto a Petros está sendo bem pontual e está constando no processo os valores que a Petrobras vai ter que fazer de aporte para ela, para cobrir as contribuições, que vocês tiveram um reajuste lá, né, em decorrência de níveis, e isso gera uma contribuição por parte da patrocinadora, que é a Petrobras. Ok? Respondendo essa pergunta, a Petrobras não está pagando nada, é a Petros que está pagando. Prognóstico da ação, né? Como eu já expliquei, nós estamos esperando o tribunal fazer aquele escaneamento, transformar o processo num arquivo digital, para que o processo de papel volte para a terceira vara de São Paulo. E ali nós vamos fazer o requerimento para que a Petros implante em folha. Se me perguntar em termos de prazo, eu diria coisa de 3 meses. Tá? Para ser pessimista, para que ninguém daqui, se eu falar 1 mês e não acontecer, daqui a 1 mês alguém venha me perguntar, poxa, mas você falou 1 mês. Eu diria que, sendo pessimista, uns 3 meses. Eu imagino que já esteja de volta para a gente fazer o requerimento e esperar o que o juiz vai determinar para a Petros fazer. Ok? Bom, quem era sindicalizado saiu, voltou. Olha, o que importa é que seja sócio do sindicato. Se a pessoa voltar a ser sócio do sindicato, vai constar da lista de associados e o juiz vai mandar implantar em folha. É claro que hoje a lista que está no processo é dos associados lá de 2007, quando entrou com a ação. Se alguém se desfiliou nesse meio de caminho, o ideal seria voltar a ser sócio do sindicato para que seja beneficiado. Né? Mesmo sendo agora, não tem problema, porque é sócio do sindicato. A ação do sindicato é substituto processual, ele está substituindo todos os associados, não importa. Ficou sócio, vai estar contemplado no processo, ok? A dúvida do companheiro Ferreira a respeito
Pedro? Bom, eu era filiado em Campinas e agora eu estou em São Paulo. Eu era de São Paulo. Agora estou em Campinas. Eu era de São Paulo e agora estou em Campinas. Não faz diferença. Existem duas ações. Ou vai receber por Campinas ou vai receber por São Paulo. Porque Campinas já recebeu. Não, mas então, eu vou repetir, Campinas ainda não recebeu. Lá, como eu disse, começou da letra Z para a letra A. Está na letra E ainda, de Esther. Foi a última lista que teve, foi Esther. Segunda coisa, nós ainda não fizemos um cruzamento de lista do que a Petros fez e do que nós temos que apresentar. Então, aí eu não sei, teríamos que consultar a lista de Campinas e de São Paulo para ver onde que você está. Se o Tavares falou que você está na lista, está na lista, pode ficar sossegado. Vai receber no ou no outro. Voltando lá à questão da pensionista. A Petros está fazendo um levantamento, na hora que ela está fazendo o crédito em todo mundo, ela está fazendo um levantamento de um por um do beneficiário. Então, se existe alguma outra pessoa recebendo debaixo do mesmo beneficiário da Petros, com certeza a Petros vai fazer essa divisão. Isso eu acho que é alguma coisa que não tem que se preocupar por hora. Todos os valores que a Petros está depositando no processo tem juros e correção monetária. O cálculo da Petros está sendo atualizado até o dia que é feito o depósito, com juros e correção monetária. Qual que é o juro com a correção monetária? A correção monetária da Justiça do Trabalho, juros é 1% ao mês de forma simples. E ela está depositando no processo. E esse depósito está sendo feito numa conta judicial que rende juros e correção monetária. Então não se preocupe com o fator se o dinheiro seu vai vir corrigido ou não. Com relação a quem é repactuado ou não repactuado, o cálculo da Petros tem apenas uma diferença. No não repactuado, ela apresenta o ISB atual do indivíduo. No repactuado, não tem ISB, então ela não apresenta o ISB atual do indivíduo, porque ele não tem ISB, porque ele já repactuou. Então, eu gostaria de saber qual é o máximo e o mínimo que vai ser pago, ou é de acordo com o salário de cada pessoa? Eu sou do nível 226 e não existe mais. Né? Eu recebo salário desse nível. E como não existe mais, o senhor saberia responder? Vamos fazer uma nova assembleia após esses 3 meses de pessimismo aí que você falou, com resposta, depois de anexar no processo? Bom, inicialmente a dúvida da velhinha que é mais fácil de responder, né? Vamos fazer outra assembleia daqui 3 meses? Eu estou à disposição. Não, vai ser, você sabe. Teremos. Então, eu estarei aqui para, se Deus quiser, dar uma boa notícia. Olha, já está implantando, a Petros já foi intimada, já está implantando, e vai ter gente aqui na plateia falando, olha, eu já recebi, inclusive, viu? Já implantou no meu Olerite. Bom, a dúvida da Davina é a seguinte, bom, meu nível era 226, e aí? Bom, se o ISB usava 226 em 2004, vai virar 227. Em 2005, 228, em 2007 e 2006, 229, porque são 3 níveis. Tanto é que, em razão disso, o seu ISB muda. E é lógico, tanto para quem é repactuado como para quem não é repactuado, vai haver uma modificação no valor a partir do momento da repactuação. Ok? Agora, a questão do valor, eu vou explicar melhor o que aconteceu em Paulínia para dar um exemplo para ficar mais fácil de se entender. Olha só, lá existem pessoas que têm para receber R$2.000 de diferença porque entraram com outros processos, porque é pensionista e recebe só 1/3, porque tem outras viúvas aí, ou dependentes envolvendo na pensão. Então tem gente lá que tem R$2.500 para receber, tem gente lá que tem R$120.000 para receber. O que a juíza lá disse? Olha, o valor do crédito limitado a 60 salários mínimos, R$37.320, eu estou liberando. Então, óbvio, aquela pessoa que tem R$2.500 para receber, vai receber R$2.500. A pessoa que tem 50 mil para receber, vai receber 37.320. Bom, e aí pergunta, e o restante? E a diferença? A diferença vai ficar lá, depositada em conta judicial, até o resultado final do recurso da Petros. Então, na verdade, essa decisão é dada em cima de uma lei, de uma legislação, que é o artigo 475-O do Código de Processo Civil, que permite que o juiz libere o crédito até o limite de 60 salários mínimos.
Por que essa lei foi criada? Para beneficiar aquele que tem menos dinheiro para receber, que é aquele que mais precisa. Convenhamos, aquele que tem 2, 3 mil, 10 mil reais de diferença para receber, ele ganha muito menos da Petros do que aquele que tem 70, 80, 100 mil para receber. Então parte-se do pressuposto que aquele que ganha menos tem direito de receber mais rápido. Então aquele que tiver um crédito de R$ 37.200 vai receber os 37.200. O que tem de 38 mil vai receber 37.320 e vai ficar o restante lá, aquela linha R$680 lá na conta judicial, até a decisão final do recurso da Petros. O senhor disse que os processos hoje são digitalizados, enviados para Brasília, né? E que aqui em São Paulo não foi escaneado, foi digitalizado. Agora eu pergunto como bibliotecária, por quê? Faltou dinheiro, faltou pessoal técnico, porque isso atrasou muito o sistema. Não é que não faltou dinheiro, não é nada disso, é simplesmente que cada tribunal tem uma forma de... Eles têm independência para tomar as atitudes e contratar pessoal. O Tribunal de Campinas, por exemplo, terceirizou isso. Então lá o escaneamento acontece muito rápido. Aqui em São Paulo eu desconheço, eu não sei sinceramente se foi terceirizado ou não, mas aqui pelo padrão do Tribunal de Campinas, aqui demora mais. Não sei se é porque tem mais processo para se escanear, o que é, mas aqui demora mais. Isso eu garanto para vocês. Agora, faltou dinheiro? Não faltou. Simplesmente a burocracia de cada tribunal. E eu espero que daqui 3 meses eu venha aqui na Assembleia para a gente começar a tirar dúvidas aos aposentados que já tiveram implantação de folha. Então nós agradecemos a presença, agradecemos as dúvidas, agradecemos a contribuição de um falar, o outro fala, a gente cria uma resposta unificada na nossa cabeça. Agradecer ao senhor Dr. João, realmente foi muito esclarecedor. E nós estamos muito felizes com a sua